A ideia é mostrar um pouquinho do dia a dia, do que eu faço aqui. Então vamos lá. Eu fui buscar umas pecinhas na cromeação. Agora eu vou começar a separar as peças que são do câmbio. Isso aqui é do relé do Dodge, relé de partida do meu Dodge. Mandei cromar para ficar bonitinho. E agora a gente vai ajustar, regular, limpar e montar de novo. Os pinos de regulagem do capô do Maverick. E o resto são peças. Esse aqui é do Jeep. Vamos separar lá. E os parafusos que eu desmontei, as hastes e tal, do câmbio. A grande maioria aqui são peças do câmbio, dos acionamentos, que eu queria deixar tudo cromadinho. Peça de eixo, mais um garfo aqui. Desses três nós vamos fazer um mais longo, ele já tinha um garfo mais longo. É uma adaptação do 4 cilindros para usar com o cabo, mas eu vou estender ele um pouco mais. Então nós vamos fazer um enxerto aqui e vamos deixar ele mais longo do que esse. A ideia, eu vou dar uma medida lá, mas eu acho que ele deve dar mais uns 3, 4 dedos de comprimento na tentativa de aliviar. Ele fica muito pesado, eu já aumentei o acionamento no pedal e mesmo assim ele fica pesado. Eu até fiz um outro acionamento ainda maior do que o original, tá vendo? Só que mesmo assim ele já tá lá, só que aí acaba o cabo. Eu não tenho o cabo suficiente para usar. Ele deve estar lá. A outra peça que eu fiz, ela ainda maior, ela deve ter ainda mais uns 2 dedos aqui de comprimento, não me lembro exatamente a medida. Então nós vamos voltar esse que é um pouquinho maior e vamos completar o comprimento aqui, aumentar a alavanca no garfo e fazer uma nova tentativa. Bom, tem muita gente que sabe que eu sou meio enjoado, então eu tirei as marcas dos parafusos. Achei até que eles iam fazer um polimento, acabaram não fazendo. E eu gosto de, inclusive na montagem, isso ajuda muito. É que dá muito trabalho, né? Mas eu tenho o hábito de passar o macho na arruela e rosquear a arruela na capa do parafuso para que ele não saia. Então agora nós vamos fazer nesses daqui, que são do suporte do coxim. O processo é tranquilo. Eu prendo no mordedor aqui. Eu peguei uma arruela. Eu acho que essa arruela ela é uma larga de 12. Foi no olho, mas ela aceita perfeitamente. O parafuso é de meio, que é 12,7. Nós vamos passar um macho, passar um olhinho, um óleo de corte, e aí a gente rosqueia ela na peça. A vantagem é que a arruela, quando você desmonta, ela não fica solta, né? Então nós vamos fazer agora nesses 2 parafusos aqui, que inclusive eu esqueci de tirar a marca, mas tudo bem. Vamos colocar ele no lugar lá. 9 e tralalá da noite, tem que ir para casa, mas eu vim aqui na oficina. Enquanto eu não colocasse essa porcaria no lugar, cara, eu não ia sossegar. Vou fazer esse vídeo agora. Eu tô montando o câmbio do meninão. É um Clark 260, então acho que muita gente vai acabar. Eu procurei bastante informação na internet, não encontrei quem monta esse trambolho com os roletes. Então, aqui dentro são 2 grupos de roletes aqui, com 6 anéis entre eles. Então, eu vou até mostrar. Aqui dentro tem 2 grupos de roletes, um cilindro, que é um espaçador, e mais 2 grupos de roletes lá dentro. Eu não me lembro agora a quantidade de roletes. Depois eu até posso dar uma procurada, mas existem os kits prontos. Eu até troquei porque os meus estavam muito ruins. E eu quebrei a segunda. Como montar? Eu montei os 3 conjuntos de roletes. Eu tentei várias coisas e aí eu cheguei a uma conclusão que só tinha um jeito. Montei o inferior, os 2 lá de baixo.
que inclusive tem uma arruela muito grande aqui atrás, de encosto, para não comer a carcaça. Montei esses 3 conjuntos, joguei a arruelinha de encosto, tem uma arruelinha aqui dentro, que apoia os roletes, eu joguei ela lá dentro, sem o último grupo de roletes, e coloquei o conjunto, e tem essa arruela aqui também, tá? Ela entra junto com o conjunto, mas só a arruela, sem os roletes. E os roletes eu monto por aqui depois. Bom, no final ele fica com pressão, e aí você vai forçando ele com uma chave de fenda ou uma ferramentinha. Na verdade, eu fiz uma chave de fenda, matei uma chave de fenda aqui para dar uma boa afiada e espaçando os roletes aqui. Vim espaçando os roletes e empurrando eles para dentro. Na verdade, você vai ter dificuldade nos 2 últimos. O resto, cara, é bem tranquilo para montar ele por aqui. Com uma pinça, tal, você vai enchendo de graxa e vai montando. Os 2 últimos, cara, eu achei que ia ser um pouco difícil. Na verdade, o pior foi achar essa dinâmica. Então, vamos lembrar o seguinte: monta os 2 lá de baixo, com o cilindro principal aqui dentro, mais um grupo aqui em cima também, enche de graxa para ele não se desmontar. Coloca o anel, que já vai... então é assim, vamos lembrar aqui como que são a montagem dos roletes. Anel, roletes, anel de encosto de novo, roletes e anel de encosto, que vai encostado aqui nessa arruela. Esse último grupo você não coloca os roletes agora. Você encaixa ele, as engrenagens, o grupo de engrenagens aqui, primeiro, e por último você monta os rolamentos, os roletes. Coloca todos os roletes aqui. Os 2 últimos vão ficar um pouco mais difíceis para que você monte, mas você vai dar uma forçadinha neles, assim eles vão encaixando. E aí o último, inclusive, eu também achei que ia ser difícil, mas eu dei uma afastada com a chave de fenda, e eles endireitaram e deram espaço direitinho para o último rolete. Então agora está todo ele montado 100%. Dá uma alinhada aqui, agora para entrar com o cilindro. Então depois não, né? Eu vou desligar a câmera para que eu não vou conseguir fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Coloco a chaveta e ele tem que descer tranquilamente. Lá no final é cônico e aí você dá uma batida nele para ele encaixar. Essa parte está feita. Deixa eu aproveitar e também lembrar uma outra coisa que me ajudou muito. Para montar ele, eu tinha um pino. Eu não tenho certeza se isso daqui é de Monza ou de AP. Cara, deve dar uns 22 milímetros, porque aqui é 22,3, então ele entra um pouquinho mais folgado, mas eu usei ele como guia para ele não soltar os rolamentos e para segurar essa arruela aqui de trás. É bom porque com 22 ele fica solto o suficiente para remover facilmente e serviu de guia enquanto eu bato o pino também para dentro para não cair os últimos roletes. Então vale a pena procurar um pininho usado. Deve ter em retífica, porque acaba sobrando sempre. Cara, 22 milímetros, colocou lá, alinhou. Agora aqui tem a chaveta. Vamos virar aqui devagarzinho, porque é bom não bater isso aqui. Chavetinha. E aí no final você vai bater com o bronze para que o pino encaixe lá embaixo, que ele tem um assento cônico. Essa parte está pronta. E agora vamos terminar de montar, fazer a fixação, apertar. Depois você não pode esquecer de colocar o arame para que isso não se solte. Então faz o aperto, depois passa o arame laçando ele para que ele não caia. Eu vou montar com um arame de inox que eu arrumei. E depois disso nós vamos dar uma lixada e vamos pintar ele. Eu mandei fazer uma cromeação aqui para garantir um pouco mais de menos atrito, né? Ele fica bem mais limpo, mais liso, mas que também não vai mudar muito na aplicação. Tem um outro ponto também. Quando você desmonta, normalmente você tira um pouco a pressão do anel
Eu refiz a pressão do anel antes de fazer a colocação. Comprei o alicate próprio para esse tipo de anel. E outra coisa que você precisa observar, ele tem uma chavetinha que trava ele aqui quando você desmonta. Quando você faz a montagem dele, vamos ver se a gente encontra ela aqui. Olha lá, ó. Aqui vai a chavetinha, ela tá aqui dentro, na hora de você fazer a montagem, tá? Isso também é outro ponto importante. Aqui faz a fixação da flange como um todo e depois aqui vem uma junta, que ela já tá aqui também. Bom, hoje é dia de tentar finalizar aqui a montagem do câmbio. Eu montei lá os cachorrinhos lá na engrenagem da quarta. Os roletes eu coloquei nesse câmbio aqui, são 13 roletes. E usei graxa para que eles fiquem bem firmes lá na hora de encaixar. Tive um pouco de dificuldade para encaixar o conjunto aqui dentro. O que eu observei é que o que facilita é a posição aqui da segunda da luva, da primeira e segunda, aqui embaixo. Se você jogar ela toda para frente, você tem mais facilidade para entrar com o conjunto, ele entra todo lá. O anel sincronizado foi bem tranquilo também, eu achei mais fácil deixá-lo lá e prendê-lo com graxa também, e encaixei. A posição dos garfos não tem muito segredo, porque você vai ter algumas facilidades para identificar quais são as montagens, os posicionamentos de cada um deles, porque o intermediário aqui, ele tem o feijãozinho, esse daqui da ponta, como ele fica um pouco mais avançado, os dentes, os canais dele ficam todos aqui, é que agora ele está preso, né, mas os canais de seleção dele ficam aqui no meio, como esse daqui, ó, os canais de seleção ficam bem na ponta, e o mais curto deles é o da ré. Então não tem muito segredo também, eu acho que é bem tranquilo depois da montagem, só precisa tomar cuidado na hora de colocar a tampa, que o dispositivo vem aqui, né? Então é importante você fazer o encaixe dele na hora de fazer a colocação da tampa. Esse encaixe aqui, ó, ele vai lá, esse encaixe aqui vai lá no canal e aquele dente vai aqui. Os pinos também não tem muito segredo, porque você vai ter dois pinos elásticos só, o menor vai aqui e o pino elástico maior vai nessa, que vai no pescoço lá na parte de trás dele.